Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E toda franquia de jogo tem aqueles jogos que são bastante decepcionantes. Os jogos só são um lixo mesmo, né? Não é nem decepcionante, só um lixo mesmo, uma porcaria, uma merda, mas enfim. Por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os piores jogos de franquias amadas. Lembrando que essa lista vai ter 3 bases principais. A primeira base vai ser obviamente o público e do fator deles não terem gostado daquele jogo específico e tal. O segundo vai ser a crítica, que meio que eu sei que muita gente usa a crítica como piada e tal, mas tem vezes que ela e o público odeiam a mesma coisa. E é claro, o terceiro vai ser minha opinião pessoal também. Deixado esses 3 fatores claros, bora pro vídeo. Mega Man é uma franquia que, por incrível que pareça, tem muitos poucos jogos que podem ser considerados ruins. É mais portes duvidosos, como aquele do MS-DOS. E bom, apesar desse Mega Man de DOS ser ruim e feio pra caramba, cara, olha a expressão do Mega Man dos inimigos, cara. Ele continua sendo um port de um jogo que é bom, que é o Mega Man 1 e tal. O problema mesmo foi quando a gente vai pra série X, que daí sim temos um jogo que é ruim. E é ruim e ponto, que no caso é o Mega Man X7. E bom, o Mega Man X6 já não foi um jogo muito bem aclamado e tal, ele é bem divisível. E no entanto, se comparado ao Mega Man X7, ele é bem infinitamente melhor, sabe? E bota infinitamente nisso. Eu não sei por onde começar a falar que Mega Man X7 é ruim, porque ele tem vários defeitos, tipo, muitos defeitos. Uma coisa boa dele, e ele talvez seja a única, é o Axel, que é um novo personagem novo e tudo mais. E ele sofre do mesmo problema que o Silver no Sonic e no Jake do Resident Evil, que são personagens legais que tiveram azar de aparecer em jogos que não são tão legais. E no caso do Axel, ele apareceu em um jogo terrível. A jogabilidade é esquisita e os modelos eles são muito mal trabalhados. E eu não falo só da questão gráfica, que sim, o gráfico não é um dos melhores, mas se fosse só isso, estava de boa. O problema é que eles não são muito bem, vamos dizer assim, polidos, fora umas animações muito esquisitas e repetitivas também. A gameplay tem muitos problemas, como já era de se esperar de um jogo ruim. E um dos fatores que eu acho mais bizarros é o fato de você não poder jogar com o X. Sim, o X, protagonista da série spin-off Mega Man X, você não pode jogar com ele logo de cara, você tem que desbloquear ele. E é sério, é tanta decisão ruim tomada nesse game aqui, que você até entende do porquê que a galera ficou receosa em relação ao Mega Man X8. E olha que o Mega Man X8 é um bom jogo, tá? Inclusive eu acho que ele impactou tão negativamente a franquia X, que eu acho que é por um desses motivos que a franquia não é mais lançada hoje. Então esse jogo aqui, além de ter sido um jogo ruim, não foi simplesmente um jogo ruim. Foi um jogo ruim que simplesmente acabou com uma linha inteira da Capcom. E esse não é o único jogo da Capcom que vai aparecer aqui nessa lista. Já vou dando spoiler porque o negócio é complicado, viu? Mas continuando com o próximo jogo, no próximo jogo nós temos um jogo que foi muito polêmico no seu lançamento, mas muito polêmico mesmo. E com o passar do tempo ele continuou polêmico, a diferença é que o número de personagens dele cresceu. E bom, o Street Fighter V não é exatamente um jogo ruim. Não pelo menos do que você tanja a pensar o que é um jogo ruim. Os gráficos dele para a época são bons, apesar de eles terem alguns modelos muito estranhos de personagem, mas ainda assim são bons. O modo história dele é simplesmente decepcionante. E os personagens? Os personagens. Assim, a franquia Mortal Kombat, não só Mortal Kombat pra falar a verdade, mas os jogos de luta hoje em dia vendem personagens. Agora, vender cenário é sacanagem. E assim, eu não acho que tenha problemas em vender personagem, quer dizer, eu acho que tem problema em vender personagem, mas como é uma prática que a galera infelizmente aceitou, não tem muito o que fazer. Mas agora, dar tão pouco personagem comparado aos tantos de DLC, é sacanagem. Tanto é que esse foi um dos medos em relação ao Dragon Ball Sparking Zero. Tipo, a galera já sabia que ia ter personagem de DLC, isso daí a galera meio que já sabia. Só que eles ficavam com medo de colocar muitos personagens da DLC e poucos personagens, vamos assim, para tu jogar no jogo base. Felizmente isso não aconteceu e o jogo base veio com mais de 100 personagens. Já Street Fighter V não teve essa sorte. E assim, juntando isso, mais o problema do modo história e também o fato de que a galera não curtiu muito o online do jogo, fez com que o Street Fighter V, na sua época de lançamento, fosse considerado o pior Street Fighter. E hoje em dia ele também é considerado um Street Fighter bem mediano para baixo, tá? Mas sim o que ele representou para a franquia. Ainda bem que Street Fighter 6 chegou para melhorar a franquia e tudo mais. Ainda assim, ele foi uma baita decepção e que eu acho sim merecia entrar aqui nessa lista. O próximo jogo é um jogo que eu não poderia deixar de fora, principalmente vindo da minha franquia favorita, que é Sonic 2000 e... o quê? O Sonic 2006 não é o pior jogo da franquia Sonic? Existe o Sonic Labyrinth, né? É verdade. A galera fala que Sonic 2006 é o pior jogo da franquia Sonic, não viu o último Círculo do Inferno, também conhecido como Sonic Labyrinth. E assim, a ideia de fazer um jogo puzzle do Sonic não é ruim. Claro, se você executasse de uma maneira boa e que não ficasse terrível, que nem foi o caso do Sonic Labyrinth, deixando a gameplay extremamente lenta. E assim, o Sega Game Gear já teve jogos do Sonic antes. E esses jogos do Sonic, apesar de alguns terem uma qualidade um tanto quanto duvidosa também, nenhum chega a se comparar com esse jogo aqui do Sonic, cara. Na moral,
Estragaram uma ideia boa, colocando um spin-off extremamente ruim, cara. E tipo assim, eu acho que essa ideia funcionaria bem, um jogo de puzzle no Sonic pra celular, daí eles podiam lançar, em vez de só um Super Surfer genérico e tal. Mas bem, é o que temos, né? Mas indo agora pro último jogo aqui da lista, nós temos de um jogo que pegou os principais fatores que deram errado nos outros três e juntou em um só. Ele é um jogo que falhou ao propor algo, é um jogo que acabou decepcionando muito, e é um jogo extremamente ruim com uma ideia que poderia ser muito boa. E é um jogo de uma franquia que eu gosto bastante, que no caso é Dead Rising 4. E assim, você pode amar o quanto quiser o quarto jogo. Eu não vou negar que é um jogo que parece ser muito bem atrativo para quem nunca jogou Dead Rising e tal, principalmente com as DLC. Mas cara, como fã da franquia, e que jogou os 3 jogos, ele me decepcionou muito, cara. Tipo assim, não quando eu joguei ele em si, porque quando eu joguei ele em si eu já sabia das qualidades, entre muitas aspas, do jogo. E mesmo assim, ele decepcionou. É um jogo que eu queria gostar tanto, mas eu sinceramente não consigo, infelizmente. Eu sou muito ligado aos 3 Dead Rising, e muita gente pode falar, nossa, mas você gostou do Dead Rising 3, o Dead Rising 3 é meio divisor de águas e tal. E de fato, ele é meio divisor de águas. Só que o Dead Rising 3 ainda assim é visto como um jogo bom, independente se ele é considerado um divisor de águas ou não. Ele ainda assim é um jogo que é considerado bom. A galera às vezes só não considera tão bom quanto o primeiro ou o segundo, que além de falhar como a franquia, ainda falhou como um jogo no geral. E no geral ele possui uma gameplay muito mais chata que os Dead Rising antigos, e não só isso, como ele também era infestado de bugs, ou seja, ele falhou até como jogo. No geral, Dead Rising 4 infelizmente enterrou a franquia Dead Rising. Até claro ser recentemente lançado o seu remake, que possivelmente salvou a franquia, tá? Talvez teremos mais jogos Dead Rising. Eu espero assim, pelo menos. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Live Pix vai estar no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!